Então, pessoal, esse aqui é o software Dreamweaver. Ele é um software bem antigo. Ele é um software que foi desenvolvido antes mesmo de ser da Adobe, tá? E o único que sobreviveu, né? Porque a Micromedia era uma empresa que tinha o Flash, o Dreamweaver e o Fireworks. E a Adobe comprou, e o Dreamweaver foi o único que ainda está nativa, tendo versões atualizadas. Certo? Ele é um software bem didático, por isso que a gente gosta de trabalhar com ele. Muitas vezes nas aulas vocês vão perceber que a gente vai tentar sempre mostrar o código para vocês, mas nunca fechem a aba do código, tá? Sempre deixem ela aberta, isso é bem importante, tá bom? Vamos então ver como é que funciona. Ele visualmente é bem parecido com os outros softwares da Adobe, então ele também trabalha com janelas, trabalha com uma área onde vocês vão criar um arquivo novo, algumas ferramentas específicas aqui do lado esquerdo, tá? E ele trabalha com toda essa lista de tipos de arquivos para web, tá? O que a gente vai trabalhar aqui na aula vai ser HTML e CSS. Lembrando que o CSS não é um arquivo renderizável, então ele não tem um visual, ele é só código. Então muitas vezes a gente não vai abrir o CSS, sim, ou HTML para poder ver ele visualmente, tá? Então, quem está aí com o computador, se quiser não. Por favor, gente, acompanhe, é bem importante, tá? E se alguém quiser pegar a cadeira e sentar do lado do colega, também é bem legal ir vendo, né? Junto e tendo a experiência de mexer no software. Então, vamos criar aqui um arquivo HTML novo, para a gente conseguir perceber como que, né, funciona esse software. Ele tem essa aba superior, onde é dividido em 3 categorias: código, dividir e dinâmico ou design, tá? Vamos ver cada uma dessas. Se eu clicar em código, ele vai mostrar para mim só o código, e eu vou conseguir utilizar o Dreamweaver só para mexer no código. E lembrando, ele é um software que mexe com HTML, então ele tem algumas coisas automáticas. Então, ele fecha tags para você automático, ele tem essa divisão por cores igual o Notepad++, tá? Então, isso também facilita. O dividir é aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho na parte superior uma área visual e eu tenho na parte inferior uma área de código. Então, tudo que eu fizer na parte visual aparece no código, automaticamente. Isso significa que esse software é um software WYSIWYG. Isso significa what you see is what you get. Que ele mesmo vai montando o código para você, tá? É óbvio que ele não é perfeito. Ele não é melhor que uma pessoa que está programando, tá? Por isso que conhecer o código é muito importante. Eu aprendi HTML dessa forma, mas na versão Dreamweaver 2, acho, sei lá. Tá bom? Mas ele é bem didático por causa disso. Vocês muitas vezes esquecem uma tag. Você vai no Dreamweaver rapidamente, ele te dá a tag, você já lembra e já começa até a programar e a inserir outras coisas, tá? E ele é didático também porque você pode selecionar algo no visual e ele mostra o código daquilo, ou selecionar o código e ele mostrar no visual aquilo, tá bom? Já vamos fazer alguns exemplos disso. A terceira aba, a terceira opção aqui de cima é uma opção muito importante que vocês não podem esquecer. Por quê? Porque a gente tem 2 formas de visualizar isso, da forma visual. A forma dinâmica e a forma design. A forma dinâmica, ela tenta simular o navegador com algumas propriedades, como se a gente estivesse lá no navegador com aquele inspecionar. Então, algumas coisas vocês vão conseguir mexer e outras não. Então, muitas vezes vocês chamam, professora, eu não estou conseguindo mexer na parte visual. Isso significa que você está no dinâmico. Tá? Para que isso? Para ter, né, essa possibilidade de vocês visualizarem, né, mais similar ao navegador. E o design é a forma onde vocês podem mexer em tudo. Tá? É o mais livre que a gente vai tentar. A gente vai sempre trabalhar com vocês dessa forma. Tá bom? Mas lembrando que o mexer em tudo não é clicar no elemento e arrastá-lo. Isso não existe aqui. Tá? Então isso é um dos quesitos que o Dreamweaver tem, que a gente não vai utilizar ele para criar. A gente vai utilizar ele para criar um layout feito em outro software e montá-lo aqui. Ele não é um software de criação, ele é um software de montagem de HTML.
Vocês vão continuar usando o Photoshop ou o Illustrator para montar layout, certo? Então, beleza. Mudando aqui para design, sempre lembrem disso. Eu vou agora fazer algumas configurações básicas para vocês entenderem, né? Algumas janelas básicas para vocês entenderem como é que vai funcionar essa nossa área de trabalho. Então, a primeira coisa, sempre trabalhar com as duas visões, tanto o visual quanto o código, e sempre abrir lá em janela, a janela propriedades. Esta janela propriedades é uma janela muito importante e que vai ajudar vocês visualmente a inserir e dar propriedade para os elementos que vocês inserirem na área visual. Certo? Todo mundo conseguiu abrir a área propriedades? Certo? Eu anexei ela aqui na parte inferior. Eu gosto de trabalhar assim, vocês podem trabalhar da maneira que vocês quiserem. Tá? Vamos tentar então agora fazer a mesma coisa que a gente fez na aula passada no HTML, fazer agora aqui no Dreamweaver em poucos minutos. Qual foi o primeiro item que a gente inseriu lá, vocês lembram? Olá, opa! Olá, mundo. Certo? Então, eu simplesmente cliquei na área, na parte de cima e digitei Olá, mundo. Quando eu vou no código, vocês podem perceber que ele já criou para mim o Olá, mundo dentro de um parágrafo, de uma tag P. Conseguem ver aqui? E outro quesito bem importante do Dreamweaver, toda vez que vocês derem um Enter, ele vai criando parágrafos. Estão vendo lá? Tá? O que significa esse códigozinho aqui que está dentro dos P's que não tem nada? Isso significa espaço. Então, um espaço no HTML é e-comercial NBSP ponto e vírgula. Tá? Então, por isso que vocês não conseguem, por exemplo, dar vários espaços do lado do Olá Mundo e escrever alguma coisa. Ó, eu estou tentando dar espaço e não consigo. Ele só vai dar um espaço, porque o espaço no HTML é um códigozinho, é um caractere que você precisa colocar. Tá? Então, isso não existe. Tá bom? Vamos continuar lá. Depois do Olá Mundo, a gente fez o quê? A gente colocou os cabeçalhos, do título 1 ao título 6. Cabeçalho 1, 2, lembra? H1, H2, H3. Vamos fazer isso rapidamente. Eu vou fazer, então vamos lá, título 1. Eu vou escrever antes, depois eu vou aplicá-lo, para vocês verem que visualmente eu posso fazer, também eu posso fazer direto no código, tá? Título 2. E vou copiar e colar para ficar mais rápido. 3, 4, 5, 6. Certo? Eu poderia vir aqui no código, na parte inferior, por exemplo, aqui no título 1, e colocar lá H1 e fecha H1. Perceberam? Eu posso fazer isso? Posso. Eu devo trabalhar com o código? Deve. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer isso no software, isso visualmente. Eu vou selecionar o título 2... E na barra de propriedades em formato, eu vou vir aqui e vão ter as opções. Cabeçalho 1, cabeçalho 2, 3, 4, 5 ou 6, ou até parágrafo. O parágrafo com o Enter, ele automaticamente já insere no texto. Tá? Esse aqui que eu selecionei é o título 2. Lembre-se sempre que tem que selecionar o elemento e depois aplicar a propriedade. Vamos fazer isso nos outros, então. Título 3... Formato, cabeçalho 3. Título 4, formato, cabeçalho 4. 5, cabeçalho 5 e 6, cabeçalho 6. Faltou uma coisa que a gente fez bem antes disso no HTML aula passada. Lembram o que que era? As pastas e salvar o arquivo. Muito importante. Olha, eu já estou lá na minha 6ª linha de texto e eu ainda não salvei o meu arquivo.
tá? Então, como vocês sabem, todo software da Adobe faz isso. Quando vocês não salvam um arquivo, vocês têm aqui um arquivo sem título e vocês têm esse asterisco aqui. Sempre que vocês apertarem o Command S ou o Ctrl S, esse asterisco some. Tá? Isso é uma forma de você saber se o arquivo está salvo para atualizar lá a visualização no navegador. Lembrem que a gente sempre falou para a visualização do arquivo HTML, ela tem que acontecer no navegador. Não importa o visualizador do Dreamweaver aqui, que algumas coisas vocês vão ver diferente, tá? Então vou lá, arquivo salvar. Vou selecionar uma pasta. Lá na mesa, vou criar uma pasta chamada exercício HTML. O que tem de errado aqui no meu nome? Vamos pôr acento aqui só para ficar pior ainda. Tem espaço, tem acento e tem maiúsculo. Então lembrem disso também. Apesar dessa pasta, esse nome dessa pasta não ir para o servidor, porque o que vai para o servidor são os arquivos que estão dentro dela e não ela, tá? É provável que quando vocês às vezes compactem esse arquivo e descompactem, esses caracteres maiúsculos, acentos e espaço, eles viram caracteres bizarros que não vão conseguir ler o arquivo de vocês. Então, sempre que vocês estiverem trabalhando com algo da web, nunca usem esses tipos de caracteres para nenhum nome de pasta e nenhum nome de arquivo, tá? Então vamos colocar lá exercício, underline, HTML. Criar. E dentro dessa pasta exercício, qual é o nome do meu arquivo? Salvei. Perceberam que aqui na aba superior, onde diz qual arquivo eu tenho aberto, eu tenho lá index.html, que é o nome do meu arquivo, e o asterisco aqui do lado, ele sumiu. Isso significa que a última versão do arquivo foi salva. Certo? Tá? Vamos visualizar então o nosso arquivo agora no navegador, porque é lá que o nosso usuário vai visualizar. Exercício HTML, e eu tenho aqui, ó, index.html. Dou 2 cliques e vou visualizar isso no navegador. Uma coisa bem legal sempre de vocês trabalharem é com os dois arquivos abertos. Então eu tenho o Dreamweaver e eu tenho o navegador. A minha tela está um pouco pequena por causa da projeção, mas se vocês tiverem a tela um pouquinho maior, dá para trabalhar com essas janelas, né, elas uma em cima da outra, para vocês conseguirem sempre, né, tá salvando e visualizando no navegador. Então, o que importa para nós é o que está aparecendo aqui, no navegador. Tá? Mesmo a gente tendo a área visual mais, né, design, mais visual lá no Dreamweaver. Tá bom? O que mais que a gente colocou depois dos cabeçalhos? A gente colocou um parágrafo bem grande. Dá para copiar e colar texto no Dreamweaver? Dá. Então a gente pode ir na internet, vamos lá no UOL, vamos pegar uma matéria qualquer, vamos copiar uma matéria que tenha link, só para vocês verem como fica aqui, ó, tá? Então aqui no meio desse parágrafo tem um link, estão vendo? Então eu vou copiar esse parágrafo com o link, Ctrl C ou Command C. Vou lá na minha área visual, na parte de design do Dreamweaver, Ctrl C, Ctrl V. Ele veio com aquela parte, né, de direitos autorais. Tinha que ser Wikipédia. Vamos na Wikipédia, que lá não tem erro. Aqui, ó. Tá ótimo. Vamos tentar de novo, gente. Não deu certo a primeira vez. Vamos dar um Ctrl Z aqui e vamos colar de novo. Ctrl V. Ah, agora veio. Tá? Aqueles outros sites, eles têm, né, alguns bloqueios de Ctrl C, Ctrl V.
Wikipédia não tem. Como vocês puderam ver, tá? Os links da Wikipédia vieram juntos, junto com o texto que eu colei, tá? Se vocês não querem que isso aconteça, é só inserir o Shift no Ctrl V. Isso não é só no Dreamweaver, é em qualquer software, tirando o Word. Certo? Pessoas, eu estou gravando um vídeo, vocês estão falando muito alto. Obrigada. Eu posso selecionar aqui na minha janela, por exemplo, se eu quero apenas o texto, e ele vem sem formatação. Tá bom? Mas, no caso, podemos até deixar da maneira que está. E vocês podem ver que no próprio texto já vem com os hrefs, bonitinho, todos os links, né, dos textos. Certo? E dentro de um parágrafo, tá? Combinado? Vamos salvar, Ctrl S, e vamos dar um atualizar lá no navegador. Tá bom? Certo? Continuando aqui, pessoal. Além disso, uma coisa que vocês podem ter percebido é que toda vez que eu dou um Enter, vou até voltar aqui um pouquinho, ó. Toda vez que eu dou um Enter no Dreamweaver e digito alguma coisa, ele pula uma linha. Perceberam? E por quê? Porque ele cria um parágrafo. Então, toda vez que você der um Enter no Dreamweaver, ele vai criar um parágrafo. E isso ele vai pular uma linha do texto que está escrito para o texto que você está digitando, ou quer inserir. Tá? Certo? Se eu não quero que isso aconteça, eu tenho que dar... Qual tag mesmo? A de quebra de linha? BR. E o Dreamweaver consegue fazer isso dando um Shift Enter. Tá? Então, se vocês derem um Shift Enter no meio, por exemplo, aqui do texto, ou pode ser até de um parágrafo, ele não vai pular essa linha em branco e ele vai inserir, olha lá, ó, vou até selecionar aqui para vocês verem como ele seleciona também no código. O meu tá pequeno aqui, mas dá para ver, ó. Estão vendo? Ele pôs um BR entre o gitar, tá? Para quebrar essa linha. Então, Enter faz parágrafo e Shift Enter quebra a linha. Certo? Agora, vamos para as duas partes que a gente viu no final da aula passada. Inserir imagem e inserir link. Tá? Primeira coisa, a gente precisa salvar uma imagem qualquer lá dentro da pasta do nosso HTML. E a partir de hoje a gente vai sempre criar uma pasta imagens no mesmo diretório do HTML e salvar todas as nossas imagens, todas as páginas de todo o site nessa pasta. Tá bom? Então, entrem para mim no Google, lá em algum lugar, salve duas imagens. Uma animada, um GIF animado, e uma outra PNG ou JPEG, tá? Meu Deus, então vamos lá. Vou vir aqui na Wikipédia, vou salvar essa imagem aqui, muito bonita. Salvar a imagem como, ela é um JPEG. Vou selecionar a minha pasta do exercício. Dentro da minha pasta do exercício, eu vou criar uma nova pasta que vai se chamar IMG. Vocês podem nomear essa pasta como vocês quiserem, tá? Não tendo nenhum tipo de caractere especial. Criei essa pasta e dentro dessa pasta eu vou salvar essa imagem como Nemo. Salvei, tá? Agora eu vou procurar um GIF animado. Lembrando que o GIF animado, vocês vão conseguir visualizar ele animado no navegador, tá? Então, vou clicar aqui em cima, vou salvar a imagem como. Vou escrever animado tudo minúsculo, salvei, tá? Vamos voltar lá para o Dreamweaver. Vou dar um Enter embaixo do digitar para poder inserir. E na parte superior, a gente tem um menu chamado Inserir.
Então, tudo que vocês quiserem inserir no HTML de vocês, vocês vão clicar lá na parte superior e inserir. Olha lá, div, imagem, parágrafo, cabeçalho, table, figura, listas, tá? Tem várias coisas aqui que vocês podem inserir. O nosso inserir é imagem. Como o nosso arquivo já está salvo, ele já vai abrir a pasta que o arquivo HTML está salvo. E daí é só selecionar a imagem de dentro da pasta, vamos selecionar primeiro o JPEG, e ele inseriu, olha lá, ó. Vamos dar uma olhadinha no código. Ele inseriu um parágrafo, dentro desse parágrafo ele inseriu o source img, a tag img, dentro da pasta imagem, a imagem chamada nemo.jpg. E se vocês passarem o mouse por cima da imagem, ele vai aparecer a imagem em miniatura. Esse é um dos benefícios de usar o Dreamweaver para a parte do código. Certo? Vamos inserir o GIF agora. Vamos dar outro Enter. Fazendo isso, a gente cria um outro parágrafo. Vamos de novo lá, inserir, imagem, e vamos agora selecionar o nosso GIF. Nosso GIF está se mexendo. Então vamos salvar, Ctrl S, tirei o asterisco aqui de cima, vou lá no navegador e atualizo a minha página. Perceberam que tem diferença da parte visual do Dreamweaver para aquilo que aparece no navegador, tá? Certo? Vamos agora inserir um link. Vamos inserir um link num texto e vamos inserir um link numa imagem. Que eu acho que foi isso que a gente fez até a aula passada na parte do código, no HTML. Então eu vou selecionar aqui essa imagem, vou copiar, isso é bem importante, ó. Vou voltar lá no Wikipedia e vou copiar o meu link. Ctrl C. Vou lá no Dreamweaver, vou clicar na minha imagem, vou na barra de propriedades onde está escrito link. Ctrl V. Está linkado. Tá? Lembrando, pessoal, que esse daqui é um link externo. Por que é um link externo? Porque ele está mandando, ao clicar na imagem, para um link fora do meu site. Para uma página que está na internet. Vamos testar? Olha lá o asterisco, Ctrl S, salvei, vou lá no navegador, atualizo, e agora quando eu passo o mouse por cima da imagem, ele vira a mãozinha, né, de link, e se eu clicar ele abre o Wikipedia. Vamos agora inserir um link, pode ser o mesmo, num texto. Vamos inserir aqui, pode ser, aqui em animadores, ó. Eu seleciono o texto que eu quero linkar, então eu quero clicar em animadores e ir para a mesma página da Wikipedia. Ou pode ser outro também, posso ir lá selecionar e copiar outro link, certo? Então eu seleciono animadores, vou aqui na parte de baixo, percebam que a área de colocar o link agora, ele está um pouquinho diferente, num lugar diferente, mas ele está lá na barra de propriedades. Eu clico aqui e colo o link. Olha lá, linkou. Vamos ver o que aconteceu aqui no código? Vou selecionar animadores e ele já me mostra aqui onde é que está. Olha lá, ó. Tá? Então ele inseriu o href, o link da Wikipedia em animadores e fechou o A de link. Tá? Lembrando sempre que tem que selecionar aquilo que vocês querem linkar, né? Seja imagem ou seja um texto. Tá bom? Então, vamos salvar, vamos visualizar no navegador, e olha lá, ó, animadores, e o da imagem também. Certo? Como vocês podem perceber, nosso visual ainda está bem cru, né? Ele não tem nenhum tipo de layout.
Porque a gente ainda está na fase de conseguir compreender as tags do HTML. Tá bom? Até aqui a gente fez a aula passada. Podemos fazer tudo no código? Podem, tá? E é muito bem-vindo. Vocês podem, né? Não precisa ser aqui no Dreamweaver, pode ser até em outro software. Fazer tudo no código, tá? Essa barrinha de propriedades, ela ajuda bastante e ela agiliza, às vezes, né, o processo, mas vai de cada um, tá bom? Vou ensinar vocês algumas outras coisas que a gente acabou não vendo no HTML, só para fechar essa parte do conteúdo, tá? A primeira delas, link interno, link externo e âncora. E se a gente pode inserir ainda aí um quarto tipo de link, link de e-mail. Então a gente tem 4 tipos de link. O link externo foi o único que a gente viu, que a gente seleciona a imagem ou o texto e manda para um site externo ao nosso. O próximo agora que a gente vai ver vai ser o link interno. Para a gente fazer um link interno, a gente precisa ter uma outra página do site. E se a gente abrir aqui a nossa pasta, a gente só tem um HTML. Então a gente precisa criar mais um, tá? Então vamos lá no Dreamweaver, em arquivo novo, HTML, criar. E agora eu tenho 2 arquivos abertos no Dreamweaver. O meu index, na primeira aba, e o meu sem título 2, na segunda aba. Pessoal, conseguiram perceber, né, que o software ele é bem parecido com os softwares da Adobe. Então tem algumas atividades que vocês fazem que vocês não tem como se perder, porque eles utilizam, né, essa mesma metáfora, tá bom? Aqui na página 2, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai salvar, primeira coisa, colocar uma imagem em construção e o link voltar, certo? Então vamos lá, primeira coisa, salvar. Ctrl S. Vou salvar na mesma pasta que está o meu index.html. Como é o nome desse arquivo, pessoal? Index 2. Index não pode, porque senão ele vai sobrescrever o arquivo que eu já estou trabalhando. Pessoal, tentem não usar essa nomenclatura de arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3, arquivo 4. Por quê? Porque nós precisamos saber que tipo de conteúdo tem naquela página, principalmente para linkar um conteúdo no outro. E se vocês colocam o index 3, vocês nunca sabem o que tem lá dentro. Tá? E também, óbvio, não é bom, certo? Para a gente relacionar o nome do arquivo com aquilo que tem dentro do arquivo. Isso qualquer, né, organizador, gerenciador, né, sabe disso. Então vamos lá. Como vai ser... Vamos fingir que essa página aqui é a nossa página de portfólio. Certo? Aqui a gente vai colocar umas imagens de alguns trabalhos que a gente fez. Só que ela ainda está em construção. E a gente quer pôr o site no ar. Então, essa nossa página aqui vai se chamar portfólio, porque não tem acento. Certo, pessoal? Dei um salvar. Agora eu tenho a página portfolio.html e a página index.html. E aqui, depois do meu GIF animado, eu vou dar um Enter e vou escrever clique aqui para acessar meu portfólio. Certo? E lá na página portfólio, eu vou pegar um GIF animado da internet. GIF em construção. Pessoas, a gente só está testando. Não usem esses GIFs em construção, por favor. Tá? Esse aqui tá ótimo. Tá? É só um dormindo ali. Tá bom? Então, vou lá salvar imagem como. Dentro da pasta imagens, mesmo que é outra página. Ó, essa imagem ela tá salva da maneira correta. Construcal _ dormir. Tá? Salvei. Vou lá na minha página portfólio.
inserir imagem, construção, dormir. Eu preciso linkar essa imagem em algum lugar? Não, tá? Mas embaixo dela eu tenho que botar um voltar, porque senão a pessoa não tem aonde clicar e ela acaba usando o voltar do navegador. E a gente sempre tem que dar essa opção para o usuário. Certo? Então agora é só eu linkar. Eu tenho que linkar o voltar para o index. E no index eu tenho que linkar o clique aqui com a página portfólio. Tá? Então eu seleciono o clique aqui, vou lá no link e clico aqui na pastinha. Estão vendo a pastinha? Eu posso fazer isso também digitando o nome do arquivo. Mas, pessoal, sempre que a gente digita, a possibilidade da gente errar a digitação, alguma coisa na digitação, ela existe. Então, tentem sempre, né, fazer da maneira com que não vai sair errado. Então, eu estou no index, eu quero linkar para o portfólio. E lá no portfólio, eu vou voltar para o index. Seleciono voltar, vou no link, pastinha, index. Viram a importância de saber o que tem dentro dos arquivos HTML? Se vocês colocam 1, 2, 3, 4, eu nunca sei que tipo de conteúdo na hora de linkar. Tá? Vamos testar, ver se funciona? Lembrem-se de salvar Ctrl S nas duas páginas HTML. Então, dei um Ctrl S em portfólio, dei um Ctrl S no index, vou lá no navegador, atualizo a minha página. Olha lá, clique aqui para acessar meu portfólio. Cliquei em construção. Voltei. Certo? Vamos para o próximo link. Então, a gente viu o link interno, que é nas páginas do próprio site. Link externo para um site externo, a nossa página. Agora, vamos fazer âncora. Para fazer âncora, não sei se todo mundo sabe, mas é aquele link na mesma página quando você quer que ele tá em cima e vá para algo que está bem lá embaixo do teu site. Que ele suba ou desça, tá? Então, para isso, eu vou inserir aqui em cima do Olá Mundo. Opa, eu estou no navegador. Vamos voltar lá. Aqui em cima do Olá Mundo, eu vou dar um Enter e vou escrever contato. Imaginem que esse é o menu. Se eu clicar em contato, eu vou lá para baixo e vou conseguir ver a informação de contato do site. Tá? Então, lá embaixo, após o clique aqui para acessar meu portfólio, para dar essa sensação de rolagem, eu vou dar alguns parágrafos aqui, ó. Tá? Só para a gente ter, para visualizar essa sensação que está rolando. E vou inserir aqui, ó, contato, opa, 2 pontos. E insiro a informação do contato. Melhor ainda, em vez de contato, vou pôr telefone. Pronto. Tá? Certo? Pessoal, para eu poder linkar uma coisa na outra, eu preciso dar um nome para essa coisa. Tá? Então, eu vou selecionar o telefone e vou dar o nome em ID, ou ID, ou identificação, que está ali na barrinha de propriedades. Viram como a barra de propriedades é importante? Ajuda, tá? E no ID, eu vou escrever telefone. Então, eu selecionei o telefone e no ID escrevi telefone. Vou lá na parte superior, em contato, e vou dar o nome dele de contato. Certo? Quando eu clicar em contato, eu quero que vá até o telefone. E quando eu clicar em telefone, eu quero que vá para o contato. Certo? Agora é só linkar. Então, eu seleciono o contato, vou no link e vou colocar hashtag hashtag. Isso que dá ter teclado europeu, né?
Para onde eu quero, quando clicar, vai para onde? Telefone. Hashtag telefone. Lembrem-se que não pode ser maiúsculo, como eu fiz aqui. Vamos pôr tudo minúsculo. Telefone. Lembre-se que tem que ser o nome exato que vocês escreveram lá. Se por acaso alguém escreveu TEL, vai ter que ser TEL ao invés de telefone. Tá? Quando vocês fazem isso, ele já fica azul, sublinhado de link. Vou fazer a mesma coisa lá agora no telefone. Na verdade, né, aqui teria que ser um voltar. Né? Podemos arrumar, então? Vamos fazer, então. Ao invés de telefone, vamos tirar aqui a ID. Pode deixar? Põe voltar e volta. Perfeito. Beleza. Vamos botar aqui voltar. E vamos colocar aqui no voltar. Ótimo, boa. Vamos colocar aqui hashtag contato. Que ele vai voltar lá para cima no contato. E daí o link fica no texto de baixo. Né? Bem tranquilo. Tá? Pessoal, essa lógica aí de volta, tranquilo. Qualquer coisa eu repito depois. Tá? Salvei. Vou lá visualizar, atualizei, ó lá, clico no contato, ele vai lá para baixo, clico no voltar, ele volta para cima. Então a gente viu que para o link externo a gente precisa copiar o HTTP ou HTTPS, o endereço, e colar no link. Para o link interno a gente viu que a gente precisa do nome do arquivo, alguma coisa .html, e para a âncora a gente precisa dar um nome para alguma coisa, para ele mesmo, né, identificar isso na página, utilizando a hashtag lá no link. Certo? E agora o link de e-mail. O link de e-mail não é não é algo que a gente use muito, mas ele existe e a gente precisa saber que ele existe. Então aqui embaixo do portfólio agora, coloquem para mim aí o e-mail de vocês. Mostra o código como ficou dentro. Perfeito, já mostro. Do ID ali. Tá? Antes da gente continuar aqui no e-mail, vamos ver como é que ficou o código da âncora? Então vamos. Tá? Então olha lá. Lá na parte superior, em contato, eu tenho uma propriedade no parágrafo, dizendo que aquele parágrafo se chama contato. Um href de link, hashtag telefone, e a palavra contato. Perceberam que não é muito difícil? E lá embaixo no telefone, aqui tem alguns espaços que a gente deu. Eu tenho um href para o contato, na palavra voltar, e uma identificação para esse parágrafo aqui se chamar telefone. Tá? Podia até ter passado isso como exercício aula passada para vocês, porque o código é igualzinho. Tá bom? Agora do e-mail, que a gente parou, né? Vamos voltar ali no e-mail. Então, no e-mail, depois que vocês digitaram o e-mail de vocês, a gente vai fazer um link para esse e-mail. E esse link vai para onde? Vai abrir, né, um software que vocês tiverem instalado no computador de vocês, gerenciador de e-mail. Os computadores da PUC não tem nenhum gerenciador pessoal de e-mail de vocês. Mas, pessoal, mas se eu clicar aqui no e-mail, ele vai abrir aquela mensagem pronta com o destinatário no para. Lembram? Todo mundo já deve ter feito isso na vida. Clicou no e-mail e abriu, né, um gerenciador de e-mail com uma mensagem pronta para você digitar. Tá? Não é que a gente use muito isso, porque muitas vezes a gente tem, a gente utiliza o web e-mail, a gente utiliza a internet para acessar o nosso e-mail. Mas ele é possível, tá, de fazer. Vamos ver então como é que faz. Então eu vou copiar o meu e-mail para não precisar digitar de volta. Vou lá no link, aqui ó, tá? E esse a gente vai usar o mail to, Mailto. Eu falo Mailto para vocês não esquecerem que não tem o E. É mail to. 2 pontos, o e-mail de vocês. Meu Deus, o que eu colei aqui? Tá copiando? Certo? Eu sugiro que vocês não testem, tá? Porque é provável que não abra nada. Ou se abrir, ele vai tentar abrir um gerenciador de e-mail, tá? Como que a gente pode, então,
Como que a gente pode, então, testar isso? Vocês podem salvar a página e no navegador passar o mouse por cima e ver se aparece na parte inferior o mail to, o e-mail de vocês. Não precisa clicar, gente. Tá? Se clicar, ele vai tentar sempre abrir um gerenciador de e-mail, tá? Certo? Então, vimos os 4 tipos de e-mail. Interno, externo, âncora e e-mail. Link, desculpa. Pessoal, vamos fazer então uma última demonstração, que é bem legal, acho que vocês vão gostar. Tá? Vamos fazer aqui no Garfield mesmo, né? Não, vamos fazer uma imagem diferente. Vamos fazer uma imagem diferente. Vamos pegar uma imagem aqui. Vou pegar uma foto de uma família. Essa aqui tá ótima. Vou salvar ela. Salvar imagem como família.jpg. Salvei. Tá? E vou inserir abaixo do meu e-mail. Inserir imagem família. Nossa, a imagem ficou enorme. Olha lá. Tá? Posso diminuir a imagem direto aqui. Tá? Apertando o Shift eu posso diminuir ela direto aqui. Eu tirei esse cadeadinho aqui, pessoal. Se vocês deixarem ele selecionado, ele aumenta a largura e a altura da imagem proporcionalmente, tá? Esse cadeado aqui, ó. Tá bom? Tá? Mesmo assim ela ficou bem grande, né? Vou diminuir mais um pouquinho. Apertando o Shift, ó, diminuir ela. Tá? Aí, ó. Aumentar um pouquinho. Pessoal, por que a gente não deve aumentar e diminuir a imagem direto no Dreamweaver? Dependendo do formato, não. Tá? Dependendo do formato de imagem, realmente distorce. Tá? Mas dependendo do formato, não distorce. Acho que o mais importante que a gente tem que lembrar aqui é: para que eu vou pegar uma imagem gigantesca, usar uma banda gigantesca para poder puxar ela do servidor até a máquina do meu usuário, certo? Se a gente não vai usar ela naquela qualidade, né, gigantesca. Então, qual seria, né, o mais importante, né, qual seria o ideal aqui? É eu abrir o Photoshop, redimensionar a imagem e salvá-la novamente. Nós vamos fazer isso numa próxima aula, tá? Eu vou mostrar o Photoshop para vocês e a parte de salvar para a web, tá bom? Mas vamos usar ela assim hoje. Eu queria mostrar para vocês que é possível aumentar e diminuir, tá? Às vezes, quando vocês estão trabalhando, por exemplo, com miniaturas das imagens, isso vale a pena. Por quê? Quando você tem a mesma imagem pequena e grande, porque a internet só carrega, só puxa a imagem do servidor uma vez, não importa quantas vezes ela aparecer na página. Então, se você tem a mesma imagem, o mesmo arquivo, bem pequeno ou bem grande, ele vai carregar apenas uma vez. Então, dessa forma, vale a pena a gente utilizar o
redimensionada a imagem. Tá? Continuando lá, pessoal, o que eu vou fazer? Cada membro da família eu vou linkar para um lugar diferente. Lembrando que eu tenho apenas uma imagem. Certo? Então, ao selecionar a imagem, lá na barra de propriedades eu tenho um negócio chamado mapa. E eu posso, né, desenhar áreas dentro da minha imagem que eu quero que sejam linkadas para outros lugares. Então eu vou selecionar o cachorro. Isso é um vetor. Com a seta eu posso aumentar e diminuir ele se eu quiser, ó. Eu edito. Tá? Vamos testar o cachorro e vamos testar o gato. Vamos fazer o gato, vamos fazer oval. Não faz oval, faz oval. Vamos deixar assim, depois a gente arruma. Quero mostrar para vocês uma coisa, tá? Então eu tenho aqui uma área que eu desenhei em cima do cachorro e uma área que eu desenhei em cima do gato. Não pegou todo o gato, tá? De propósito, certo? Quando vocês fazem isso, para linkar, vocês têm que sempre estar selecionado a área onde vocês querem linkar. Se é no gato ou se é no cachorro. Vejam o código como aparece. Eu tenho um map, o nome desse map é map. Eu tenho um shape, né, retângulo e um shape círculo. Eu tenho aqui as coordenadas de como é formado esse meu retângulo e esse meu círculo. E no href eu tenho uma hashtag. Então, ele está linkado, ele está como link, eu consigo ver que é mãozinha, mas se eu clico em cima dele, não vai para lugar nenhum. Então, eu tenho que selecionar a área do meu cachorro, copiar um link, copiar esse linkzinho aqui, ó. Copiei. Um link externo. Clico em cima do cachorro, apago a hashtag. Gente, não pode deixar a hashtag antes do link. E colo o link. Certo, pessoal? Então, acabei de linkar só o meu cachorrinho para aquele link do cachorro que eu selecionei. Estão vendo aqui na parte inferior destino? Estão vendo ali? Tá? Isso tem em todos os links, não importa se for, né, mapa ou não for mapa. Tá? Isso vocês vão achar em todos os tipos de link. Vocês podem selecionar como que vocês querem que abra esse link. Geralmente, quando é um link externo ao seu site, é interessante colocar que você quer que abra numa nova aba e não na mesma página que está o teu site. Então, eu seleciono blank. O blank vem de página em branco. É que hoje é aba em branco, né? Abra numa nova página em branco. Ah, numa nova página. Mas essa nomenclatura tá estranha hoje em dia, tá? Porque hoje é tudo abas. Se eu clico em blank, a hora que eu clicar no cachorro, a minha página vai continuar aberta. Quando eu clico, ele abre uma nova aba com esse meu link que eu selecionei aqui para linkar o cachorrinho, tá? Vamos pegar um pro gato agora e vamos fazer a mesma coisa. Gato. Pegar o do Wikipedia. Vou selecionar a área do gato. Vou no link, apago a hashtag, colo o link do gato. E em destino, seleciono blank. Tem mais um item aqui, que também tem em todos os links e todas as imagens. Em todas as imagens, que é o ALT, o ALT, o texto alternativo. Tá? Isso é para quando a imagem não é carregada, ou quando você passa o mouse por cima e aparece aquela barra branca ou amarela com o nome da imagem, ou para pessoas que não têm possibilidade de conseguir enxergar essa imagem na tela. Ele vai ler o que está escrito no Alt.
Então, sempre é interessante vocês descreverem no texto alternativo o que demonstra visualmente essa imagem. Então, aqui seria legal colocar ilustração de um gato. Certo? Porque é uma ilustração, não é um gato de verdade, né? Tá? Então, vamos ver se funcionou. Ctrl S. Atualizei. Olha lá, ó. Se eu passo o mouse em cima do menino, da mãe, do pai ou da menina, não vira mão, não é link. Agora, se eu chego perto da área que eu criei, ele vira, ó, ele vira mãozinha para poder clicar. E ele abriu uma nova aba e a página continua aberta. Certo? Vamos ver o gato? Olha qual que é o problema do link que eu fiz. Se eu for na perna do gato, ele não virou mão, porque a minha área só pegou quase a cabeça dele. Agora, se eu for mais pra cima, daí ele virou mãozinha. Tipo, pessoal, isso é área de clique, isso é bem importante ser sempre, né, o mais fiel possível. Tá? Porque as pessoas às vezes vão aqui e dizem que não tá funcionando o link. Tá bom? Então, se eu clicar aqui, ele vai pro gato. Tá? Eu poderia fazer mais um pro menino, pra menina, pra mãe, pro pai, certo? Tá? Então eu posso vir aqui, por exemplo, e tentar aumentar essa área, né? Olha lá. Pra pegar todo o gato, pra não ter problema de... Irmãos, tá... Beleza. Aí. Não ter problema de área sem clique. Tá? Lembrando, pessoal, que o texto alternativo e o destino tem... O alternativo tem todas as imagens e o destino também tem todos os links. Então, vocês podem pedir para abrir todos os links externos numa nova aba. Tá? Para a pessoa não sair do site de vocês. Tá bom? Uma última coisa, só para a gente terminar aqui a gravação. Tem uma coisa que está me incomodando bastante. Alguém já descobriu o que que é? Isso não está me incomodando. O HTML é todo para a esquerda, gente. Definições visuais a gente vai conseguir fazer no CSS. Lembra que a gente falou para vocês terem paciência? Então tenham um pouco de paciência, a gente já chega lá, tá? Uma coisa que está me incomodando desde o início desse exercício é que o meu arquivo está sem título. Lembram que a gente falou para vocês que é bem importante? Então eu posso, né, vir aqui no código, lá no cabeçalho, no head do HTML, e tá escrito aqui, ó, documento sem título. Posso vir aqui e digitar um título. Ou eu posso simplesmente clicar na minha tela sem nada selecionado e aqui na parte de baixo dar um título para o meu documento. Então, esse daqui vai ser o exercício e no portfólio vai ser portfólio. Tá? Agora, a minha aba vai ter nome, bem bonitinho, ó. Exercício, quando eu clico lá em portfólio, portfólio. Certo? Perguntem, pessoais, acabei de salvar o arquivo.